Vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui a nossa aula sobre frações. E eu tinha deixado esses 4 exercícios para vocês estarem fazendo aí a figura, certo? Então vamos responder aqui como possíveis respostas. Lembrando que as figuras que eu vou fazer aqui não são respostas absolutas, vocês poderiam estar fazendo outras figuras, tá? O importante é saber que as figuras têm que ser divididas de formas iguais. Então, por exemplo, aqui 2/4. Eu sei que eu preciso de uma figura que ela tenha que ser dividida em 4 partes. Então, eu vou fazer aqui só um quadrado aqui, tá? E vou dividir em 4 partes iguais. Quantas partes eu vou pintar? 2 partes iguais. Certo? Então, a fração, o desenho que representa a fração 2/4 é essa figura que nós temos aqui. 6/8. A de 6/8 eu posso fazer como se fosse uma pizza, por exemplo. Vou fazer aqui com o compasso para ficar mais bonitinho. Tá? Então, eu posso fazer uma figura aqui. Certo? Um círculo. E eu vou pegar esse círculo e dividir ele em 8 partes. Olha só. Vou dividir aqui mais ou menos no meio. Aqui também mais ou menos no meio. Divido novamente no meio. E novamente aqui no meio. Então, eu tenho uma figura aí de 8 partes. Quantas partes eu vou pintar? 6 partes. Então, eu vou pintar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a nossa figura está aí, ó. 6 partes pintadas, num total de 8. Como se fosse uma pizza. Agora, olha esses daqui. Esses daqui são números com denominadores ímpares. Então, eu não vou conseguir fazer uma divisão bonitinha assim. Porém, quando eu falo uma divisão bonitinha, eu quero dizer uma figura fechadinha assim. Mas eu posso, por exemplo, fazer um quadrado. Que nem eu tinha feito ali. Certo? Ó lá. Quadrado, que foi dividido em 4. E depois puxar mais um quadradinho aqui, ó. Pronto. E tem uma figura que foi dividida em 5 partes iguais. Quantas eu vou pintar? Isso mesmo, 3. Certo? Agora, 9. A de 9, eu poderia usar a mesma figura aqui e excluir um quadradinho, por exemplo. Talvez vocês possam ter feito de maneira diferente. Vou fazer aqui, ó. Vamos tentar puxar aqui certinho. Então, tenho mais 8 quadradinhos. Talvez não fique tão certinho, né? Ficou meio desproporcional, mas a ideia é essa. Eu vou pintar agora 3 quadradinhos, certo? Então, essa é o exercício que eu tinha deixado para vocês. E agora eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre como que nós fazemos as leituras dessas frações, tá bom? Vamos lá. Então, a leitura da fração, ela tem um jeito especial de ler. Como? Se nós formos ler as frações, o que muda a leitura da fração é sempre o denominador. Como assim? Vou escrever aqui, por exemplo, 1/2, 3, agora vou colocar 4, 5, 6, 7, vou colocar 8, coloquei 8 aqui, mas tudo bem, e 9, vou colocar mais um aqui embaixo, 10. Até o número 10, a leitura ela é feita de maneira com números ordinais. Então, por exemplo, aqui, ó, 1/2, eu leio meio. 1 meio. Toda vez que o 3 estiver embaixo, eu faço a leitura do número de cima normal, 1/3. Quando o número embaixo for 4, eu faço a leitura do número de cima normal, 2/4. Quando for o 5, mesma coisa, a leitura do numerador é sempre como vocês leem números normais, 2/5, 3/6, 4/7. Aqui eu coloquei 8/8.
1 nono e 3 décimos. Então, até o 10, a leitura ela é feita assim: terços, quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos, nonos e décimos. Depois, todos os múltiplos de 10, de 100, por exemplo, qualquer múltiplo de 10 com base 10 mesmo. Então, por exemplo, 10, 100, 1000, a gente pode fazer a leitura assim também. Como? 3 sobre 100, 15 sobre 1000, por exemplo. Então, como que eu vou fazer a leitura de 3 sobre 100? 3 sobre 100, eu vou fazer a leitura de 3 centésimo. Então, ó, 3 em cima. 3, vou mais pra cá, centésimos, certo? Centésimos. Quando for 1000, 15 o quê? Milésimos. E aí, a partir daí, nós vamos ter outras leituras especiais. 10.000, décimos de milésimos. E assim por diante. Essas são as leituras especiais. Agora nós temos as leituras de frações que não têm esses denominadores. Porque não existem só frações com esses denominadores. E qual fração nós vamos ter mais? Por exemplo, nós podemos ter assim, ó, 3 sobre 12. 15, 27. Como que eu vou fazer a leitura? Não tem como falar isso do jeito que eu estava falando anteriormente. Nesses casos, você vai escrever o número normal, ó, 3, e quem é o número de baixo? 12. Vai ficar 3, 12. Opa. E aí, nós acrescentamos a palavrinha avos para representar a fração. Então, aqui, ó, 15, 27 avos. Mais um exemplo. 45 sobre 98. Como é que vai ficar essa escrita? 45, 98 avos. Viu? É bem simples. Então, quando você tiver números de 1 até 10 ou múltiplos de 10, você vai escrever na forma que nós vimos aqui. Meio, terço, quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos, nonos e décimos, certo? Quando nós tivermos números que não são da forma especial de leitura, a gente só vai acrescentar o avos. A gente vai fazer a leitura do número e acrescentar o avos, certo? Aqui faltou colocar um zerinho, né? Zerinho, um S, nonos. Tudo bem? E agora eu vou falar para vocês a classificação de fração. O que é a classificação de fração? A gente tem 3 tipos de fração aí que a gente pode classificar, que são as frações próprias, impróprias e frações aparentes. O que são essas frações? Fração própria. Quando eu falar fração própria, vão ser frações que têm um numerador menor que o denominador. Então, o numerador é menor que o denominador. Exemplo: 3 quintos. O número de cima é menor do que o número de baixo.
Fração imprópria. A fração imprópria, nós vamos ter que o numerador, ele vai ser maior ou igual ao denominador. Maior ou igual. Exemplo. 4/3, 5/5, 7/4, tá vendo? O numerador ele é maior ou igual ao denominador. E a fração aparente, o numerador ele é um múltiplo do denominador. Como assim, professor? Múltiplo. Múltiplo como? Por exemplo, o numerador fosse o número 6, embaixo 3. Outro, o numerador fosse 24, embaixo 12. 8, quarto. Então, ó, presta atenção. O numerador, ele tá sempre na tabuada do número de baixo. A gente pode fazer a divisão aí, ó. A gente pode fazer uma divisão exata. Como que eu falei pra vocês que toda fração é uma divisão, ó. 6/3 é a mesma coisa que dividir 6 por 3. 6 dividido por 3, 2. 24 dozeavos, 24 dividido por 12. 24 dividido por 12, 2. 8/4, 8 dividido por 4. 8 dividido por 4, 2 também, tá? Então, toda vez que eu conseguir fazer essa conta assim, eu posso mostrar que ele é uma fração aparente, certo? Então, a fração aparente sempre vai ser uma divisão com número exato. Não necessariamente ela vai dar sempre um número maior do que 1. Por exemplo, eu poderia ter aqui 6/6. 6 não dá para dividir por 6? Dá, aqui dá 1. Certo? Então, agora eu vou deixar essas frações para vocês. Vocês vão estar fazendo aí. Vocês vão escrever como que nós lemos essas frações, como que fazemos a leitura dessas frações, e vão escrever se ela é uma fração própria, imprópria ou aparente, certo? E aí nós corrigimos depois na próxima aula.